Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H, vou falar com vocês hoje sobre Goiás e Curitiba. O Curitiba jogou hoje de uma maneira diferenciada, jogou com três zagueiros, é a primeira vez que o Mourinho faz esse tipo de formação. O... Precisava haver uma adaptação ali dos jogadores a esse esquema, né? O início do jogo ali pareceu manter-se um equilíbrio ali entre as duas forças. O Goiás atacava, o Curitiba atacava, mas não havia lances tão agudos, né? Não teve assim grandes oportunidades de gol, os goleiros trabalharam muito pouco, até basicamente 35, 40 minutos do primeiro tempo. Então parecia aquele jogo que poderia levar ao empate de 0-0, já que as duas equipes não conseguiam achar os espaços ali. Mas houve uma parada técnica ali pelos 30 minutos, que provavelmente o Mourinho aproveitou bastante para dar uma arrumada ali no time do Curitiba, e o Curitiba começou a dominar ali os 10, 15 minutos finais ali que teve junto com os acréscimos. Então, a partir dali, imaginou-se que o Curitiba poderia ter realmente a possibilidade de conseguir abrir o placar. Mas havia algumas coisas ali que não estavam funcionando. Quando você opta por um esquema, você abre mão de outras possibilidades. Então, ao que tudo indica, o Curitiba estava com três zagueiros e dois volantes. Então, supostamente, quem ajudaria o pessoal do ataque seriam os alas, né? Ou de vez em quando laterais, porque ali havia uma variação, né? De um 5-2-3, seria isso? 5-2-3, né? Uma coisa que o Mourinho faz bastante, né? Lá durante o campeonato, ele tem demonstrado que ele gosta de jogar só com dois ali no meio, né? Só que esses dois normalmente são volantes, né? E às vezes ele coloca ali um armador. Acontece que dessa vez ele não colocou nenhum armador. Então, quem supostamente iria armar seria ali os alas. E aí, mas mesmo assim o Curitiba estava ganhando no meio-campo, por incrível que pareça. Tinha ali, às vezes apenas dois, né? Às vezes quatro, dependendo da variação, mas o Curitiba estava ganhando no meio-campo. Então, na virada do segundo tempo, você tem ali o Jair Ventura, que é um sujeito muito experiente, ele tentou mudar ali o Goiás para que o Goiás pudesse recuperar essa posse de bola. Mas acabou que o Curitiba continuou dominando o jogo, pelo menos ali os primeiros 20 minutos só deu Curitiba, e levou-se a acreditar que o Curitiba poderia realmente vencer essa partida, porque o Goiás não estava criando nenhuma chance, né? E o Curitiba estava ali, tentando, de novo, não poderíamos dizer assim que houve lances agudos, assim, que o Curitiba perdeu o gol ou algo assim, né? Mas ele estava com muita possibilidade de fazer gol. Então, o que aconteceu? Eu posso reputar que o Curitiba cansou, né? Porque o jogo de futebol funciona assim, né? Às vezes os jogadores ou perdem a concentração ou eles cansam, né? Aí cabe ali ao técnico, ao auxiliar técnico, verificar quem é que não está conseguindo, né? Manter ali a sua condição física ou a sua qualidade técnica e tal. O Guilherme dos Santos ali teve um problema ali no braço, deu a impressão que ele ia sair, acabou não saindo e tal. Mas enfim. E o Goiás começou a dominar o jogo, né? A partir ali de novo, né, dos 25, 30 minutos, o Goiás começou a dominar o jogo. E aí começou a ter lances agudos, coisa que não tinha acontecido durante o jogo, né? Então, uma bola sobrou para o artilheiro do campeonato, né? Se não me engano, o nome dele é Pedro. E o Pedro fez o gol do Goiás. Aí o que, que aconteceu? Aí o Mourinho achou importante colocar um armador, né? Aí ele tirou um volante e botou o Regis. E o Regis, com 15 minutos, né? Talvez pudesse fazer alguma coisa se o Egídio não tivesse dado uma cotovelada no jogador do Goiás e ter sido expulso. E a partir dali, a Viola já estava em caco. Né? 1-0 para o Goiás, um jogador a menos, havia muito pouco a se fazer. Mas o Regis, como armador, né, poderia aí ter tentado alguma coisa. Mas aí, o Goiás estando na frente, né, o,
o Jair Ventura é um técnico como pouco sabe fazer ali uma boa retranca, né? O Curitiba não teve mais chances de gol a partir dali. Então, eu posso dizer que o Curitiba teve uma grande oportunidade hoje de fazer os 3 pontos, de finalmente acabar com essa condição de não ter vencido fora de casa. É o único do Brasileirão que não venceu fora de casa. E isso pode pesar muito no quesito rebaixamento, né? Cada vez que você deixa de somar ponto, né, principalmente pontos importantes como esse, poderia no mínimo ter somado um, mas poderia ter somado três, né? Poderia ter conseguido fazer esse volume de jogo se transformar em gols. Mas daí, assim, é difícil dizer que houve um erro ali do Mourinho, né? Ele tentou uma coisa nova. Ele tentou fazer com que o Curitiba jogasse no contra-ataque. Só que ele não esperava que o Goiás não se lançasse tanto, né, ao ataque. Apesar de, no início ali do primeiro tempo, você vê um Goiás muito afoito, né, para tentar fazer o gol e já tentar resolver. Mas os contra-ataques que o Curitiba teve não redundaram em gol, né? Mas teve um lance, até esqueci de falar, é importante lembrar, que teve um lance ali no primeiro tempo que o Tadeu fez uma defesa de cinema, sabe? Uma defesa maravilhosa, coisa que poucas vezes eu vi um goleiro fazer aí nos últimos tempos, né? O atacante do Curitiba ficou de frente para o gol, ele chutou e o Tadeu pegou ali no meio do gol, deu aquele pulo de gato, né? Evitou a bola, até caminhou assim, não chegou a ficar perto da linha, mas caminhou ali pelo gol e não entrou. E isso foi fator determinante, porque se o Curitiba faz 1-0 ali, dificilmente eu acho que o Goiás ia conseguir empatar, né? Porque daí o jogo mudaria completamente. Então, assim, esses gols é complicado, né? Aí a competência do artilheiro? Pode ser, né? Que o cara, na verdade, ele foi competente, ele chutou no gol, mas o goleiro foi muito mais competente, porque ele conseguiu pegar. Então, às vezes, não tem a ver com incompetência, tem a ver com detalhes, né? O futebol é detalhe. O Carlos Alberto Parreira já dizia, né? O gol é um detalhe. Apesar de ter sido massacrado quando ele disse isso, o futebol é assim, né? Se ganha nos detalhes. Às vezes você faz, às vezes você não faz, às vezes você tem a iluminação de imaginar que o goleiro não vai para determinado lado, ou você chuta do lado e o goleiro pega. Normalmente você chuta sempre do mesmo lado e o goleiro adivinha. É assim que funciona o futebol. Dessa vez não entrou, mas se entra, seria outro jogo. E uh, quando aconteceu lá com o Pedro, lá ele não perdeu, artilheiro, tal, está acostumado e tudo mais. Então, o que fazer agora, né? O jogo foi perdido, mas toda vez que você perde um jogo, a derrota pode ser pedagógica, né? Foi um esquema, entre aspas, né, que funcionou até os 37 do segundo tempo. Então, numa necessidade de você precisar empatar um jogo, você pode utilizar. Mas isso serviria mais para as Copas, né? Agora que o Corinthians só está no Brasileirão, ele tem que jogar para vencer. Então, no momento que você perde a oportunidade de vencer fora de casa, como foi hoje, tem que garantir os 3 pontos em casa. E agora tem duas partidas em casa, aí Santos e Atlético Mineiro, e vai ter que garantir esses pontos, porque senão vai ficando na corda bamba. E daqui a pouco pode entrar na zona do rebaixamento e entrar e não sair mais, né? E isso vai ser complicado. Mas, por outro lado, pode-se dizer o seguinte: foi a melhor partida, fora o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Curitiba jogou fora de casa nos últimos tempos, né? Então, talvez esteja mais próximo, né, de chegar a um triunfo, né, nas próximas rodadas aí que jogar fora de casa. Talvez tenha achado alguma forma. Uh, É difícil dizer assim que os caras não levaram a sério, né? Eu acho que não se trata disso, né? Pô, os caras não levam a sério, poderia ter vencido e tudo mais. Não, o pessoal leva a sério. Dificilmente alguém vai entrar em campo e não levar o jogo a sério. Mas a questão é realmente se acostumar, eu acho, né, com o esquema. Eles não se acostumaram com o esquema, estavam acostumados a jogar o maior, a maior parte do tempo, o Curitiba joga no 4-3-3. Esse esquema o pessoal já está acostumado. E aquela coisa estranha que o Mourinho faz, né, de botar dois centroavantes, abrir as pontas ou puxar o pessoal para trás para tentar fazer o que eu chamo ali de formação guarda-chuva, né? Deixa dois no meio e faz uma cabeça ali com quatro na frente, né? Dois centroavantes e tudo mais. Isso aí eles já estão acostumados, já viram o Mourinho fazer.
Agora esse 3-5-2, 3-4-3, porque ficou um pouco confuso também a formação, foi apresentada como 3-4-3, mas você via às vezes um 3-5-2, às vezes você via um jogador só no ataque, e então ficou confuso, é que o pessoal realmente não sabe direito o que o Mourinho está fazendo. Mas é claro que fazendo treinamento, né? Como o Curitiba sempre tem uma semana para treinar, nas próximas semanas, eu acho que essa semana o Mourinho deve ter treinado eles para fazer isso, e aí eles tentaram colocar no jogo. Não deu certo, né? Mas não quer dizer que dá para jogar o esquema fora, né? Tem que tentar, né? Porque o objetivo ainda é buscar não ser rebaixado. Então, qualquer esquema é bem-vindo para evitar esse tipo de coisa. Então, sem terra arrasada, né? Perdeu fora de casa, mas perdeu fora de casa. Eu mesmo vim avisando que jogar com o Goiás fora de casa é difícil. O Goiás sempre joga bem nos seus domínios. E não que tenha jogado bem hoje também, né? Não foi assim um time excepcional. Teve um pouco de sorte. Às vezes acontece, né? Às vezes você ganha na sorte, né? Não foi um time que dominou o jogo, mas está jogando fora de casa. O futebol cobra, né? Você deixa de fazer os seus gols, você acaba tomando, sempre foi assim. E agora é bola para frente, fazer novos treinamentos para tentar buscar a vitória aí frente ao Santos e tentar ficar o mais longe possível aí da zona do rebaixamento, né? É o que o Curitiba tem que buscar nessa oportunidade. Gostou? Inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo. Se você tem algum comentário a mais a fazer, fique à vontade para fazer. Não concordou com o que eu disse, fique à vontade para discordar também. Estamos aí para debater e vou continuar aí acompanhando os times do Paraná. Amanhã o Atlético vai jogar contra o São Paulo na Arena da Baixada. Tem aquela coisa que eu disse, né, sobre a possibilidade de devolver pelo menos a derrota, né, ante o São Paulo, mas o foco do Atlético não é o São Paulo, né, o foco do Atlético é o Estudiantes. Então, mesmo que não haja aí essa vitória, né, você precisa ter o foco no jogo certo, né? Mais para a torcida, né? Mas o Atlético tem jogado bem aí com o time reserva, né? Talvez consiga dar um pouco de trabalho aí, depende muito de como o São Paulo vai vir jogar. Então acho assim que vai ser um bom jogo, mas se o time titular fica ali naquele ponto de interrogação, né? Que tipo de futebol o Atlético vai apresentar aí diante do São Paulo, né? Eu estarei comentando o jogo amanhã após o final da partida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.